Salve, meus queridos irmãos, que a bênção e a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos nós. Hoje nós vamos passar aqui lindos casos de Bezerra de Menezes. Vou contar uma historinha dele para vocês. O apóstolo da medicina deixou para os seus colegas o retrato do verdadeiro médico que deseja fazer da medicina um apostolado. Aqui transcrevemos seus conceitos incertos num de seus livros. O médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher a hora e nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito lhe bate à porta. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta a noite, mal o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem com que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora à porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante da medicina, que trabalha para pagar e recolher capital e juros dos gastos da formatura. Esse é um desgraçado, que manda para o outro o anjo da caridade, que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia um único espórtulo que poderia saciar a sede de riqueza de seu espírito, a única que jamais se perderia nos seus vais e vens da vida. Que página formosa, emocionante, digna de um apóstolo, deveria ser lida, relida e translida por quantos fazem parte da medicina, um negócio lucrativo. Por isso mesmo que, sem a existência espiritual, enterra os talentos e agravam suas missões. Seus doentes saem dos seus consultórios, mais doentes, mais descrentes, mais desesperados. Os verdadeiros médicos, como os verdadeiros professores, procuram curar e encaminhar o espírito ao roteiro do bem, à disciplina do amor, ao carreiro da caridade, e tornar-se cada vez mais rico da amizade dos clientes e alunos, das bênçãos de Deus, adquirindo uma boa consciência e a paz do dever cumprido, como sucederá com o caroável médico dos pobres. Muito bom esse ensinamento do Bezerra de Menezes, porque infelizmente não acontece, como antigamente, que os médicos iam na casa dos pacientes, cuidavam, às vezes levavam remédio, nem cobrava consulta. Hoje, os médicos, a maioria, atende a quem pode pagar, quem não pode pagar morre, Então, hoje em dia, não é mais como antigamente. Às vezes você vai consultar com o médico, ele mal olha na sua cara, às vezes não se fica no consultório nem 5 minutos, não te examina, já faz isso, vai fazer esse exame. Não conversa, porque muitas das doenças não são do corpo físico, são do corpo espiritual. Aí se o médico conversa com o paciente se sente aliviado, foi atencioso com ele, o médico, E isso dá a ele um novo ânimo de querer melhorar, uma palavra amiga. Então, infelizmente, hoje em dia, os médicos só vão na casa se pagar. Não é mais como antigamente, que o médico trabalhava pelo amor à medicina, por fazer o bem, como diz o irmão aqui. Não tem hora de almoço, não tem hora de sono, não tem hora de visita, não tem hora de nada. A qualquer hora que um aflito bate a porta e ele é chamado, ele sai e vai, sem perguntar se é longe ou se é perto. Bezerra de Menezes fazia isso. Eu lembro de uma história dele, que ele estava em casa com seu filho queimando de febre, passando mal, e bateram a sua porta. Ele foi atender, foi um paciente aflito pedindo socorro, que fosse socorrer o filho dele. Aí ele voltou lá dentro, fez uma prece
pediu a Jesus que olhasse pelo filho dele, né? Porque ele tinha um outro paciente para ir olhar. Quer dizer, ele deixou o filho dele doente nas mãos de Deus e foi atender o outro paciente altas horas da noite. Foi lá atender o filho do homem, que ficou bom. Quando ele chegou em casa, o filho dele dormindo tranquilo, sem febre nenhuma. Então, com Bezerra de Menezes, tem muito que aprender. Muitos médicos poderiam ler os livros dele e aprender, sim, como trabalhar no amor e na caridade. Os médicos têm, sim, direito de receber pelo trabalho que ele faz, mas eles podem também, com isso, praticar caridade. Não olhar ali só para um paciente que está ali, se vai pagar ou não, mas um ser humano, um irmão, um filho de Deus, que está precisando de atenção naquele momento, né? Então, nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive o homem. Às vezes uma palavra amiga faz mais efeito do que algum remédio. Então as histórias do Bezerra de Menezes são muito profundas e vêm nos ensinar como ser como Jesus, que era o médico dos médicos. E Bezerra de Menezes era o médico dos pobres, né? Então as pessoas às vezes iam lá consultar com ele de graça, não tinha dinheiro para comprar o remédio que ele mandava pendurar na conta lá no farmacêutico, lá na esquina. Aí ele deu até o anel dele de quando ele formou para médico, para pagar a conta dos remédios da pessoa. O farmacêutico falou com ele: eu não tenho mais como ficar pendurando as suas contas. Mas Deus sempre deu um jeito de ajudar ele, para que ele continuasse sendo aquele médico, exemplo de amor e de caridade. Por isso que hoje, mesmo na espiritualidade, ele continua ajudando todos os seres humanos na Terra, né? Fazendo uma prece para ele, um pedido, com fé e com confiança, é atendido. Eu muitas vezes fui atendida por ele. Então, que Deus, meus queridos irmãos, nos abençoe, nos ilumine nesse dia de hoje e possamos refletir sobre os ensinamentos de Bezerra de Menezes. Fiquem na paz de Jesus, que Deus abençoe os seus lares e as suas famílias. Que assim seja, graças a Deus.